Ei, pessoal, vamos ler hoje o capítulo 9, Superando a Ira e a Falta de Perdão. Você às vezes se ira? É claro que sim, isso acontece com todos nós. Deus nunca nos disse para não sentirmos ira. Ele diz, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26. Podemos sentir ira e isso é importante, mas é a forma como processamos a nossa ira que é o mais importante. Poderia parecer a princípio que a ira não tem nada a ver com os vícios em aprovação, mas quando olhamos para a raiz dos problemas de excesso de ira, eles quase sempre encontram a sua semente em algum problema anterior. A ira pode ser apenas uma faceta da nossa luta por aceitação. Descobri que muitas pessoas que se iram frequentemente têm uma raiz de insegurança em sua vida. Aqueles que se ofendem facilmente são hipersensíveis, na verdade são inseguros. Eles precisam ser tratados bem para se sentirem bem consigo mesmos. De alguma forma, esperam ser tratados mal porque lá no fundo eles se sentem mal consigo mesmos. No entanto, quando isso acontece, eles se iram porque aquilo que temiam sobre si mesmos foi confirmado, pelo menos na mente deles. A palavra de Deus nos diz para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4:26. Quando permanecemos irados, damos abertura ao diabo para atuar em nossas vidas, abrindo uma porta para ele agir. A maior parte do terreno conquistado por Satanás na vida do cristão é conquistada por meio da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Pessoas que levantam voo rapidamente ao se irarem sempre aterrissam mal. Quando as nossas emoções estão fora de controle, o mesmo acontece com a nossa vida. A ira faz com que a nossa boca trabalhe mais rápido do que a nossa mente. Acabamos dizendo e fazendo coisas das quais nos lamentamos mais tarde. Deus promete a seus filhos uma vida abençoada e abundante, se eles obedecerem aos seus mandamentos. Permanecer irado e abrigar sentimentos cruéis para com os outros é desobediência. Precisamos entender que a ira prolongada é pecado. Se não a olharmos como ela é, podemos ser tentados a ficar presos a ela. William Seeker, um pastor do século XVII, disse: aquele que quiser se irar e não pecar, não deve ficar irado com outra coisa a não ser com o pecado. Fique irado com o pecado da ira, e você não será tentado a persistir nele. Em vários dos livros que escrevi, incluí um capítulo sobre a ira. Embora como escritora eu me esforce para apresentar materiais novos, este é um assunto que não pode ser ignorado. Devemos ser rápidos em perdoar. Precisamos lidar adequadamente com a emoção da ira. Se não o fizermos, as consequências serão devastadoras. Uma pessoa ferida não pode receber cura emocional enquanto permanecer irada. Deus nos manda perdoar tão liberalmente quanto Ele nos perdoou. Veja Efésios 4:32. Nesta vida, precisamos estar dispostos a ser muito generosos com relação ao perdão. É uma coisa que geralmente precisamos dar, pelo menos até certo ponto, todos os dias. Não é justo. Quando somos maltratados, parece totalmente injusto simplesmente perdoar aqueles que nos feriram. Sentimos que alguém tem de pagar pelo que nos aconteceu. Quando sofremos, queremos colocar a culpa em alguém. Queremos justiça. Precisamos nos lembrar que Deus é justo. Veja Deuteronômio 32:4. A sua palavra promete que Ele finalmente endireitará tudo o que está errado, se apenas confiarmos nele. Veja Isaías 61, versículos 7 e 8. Às 3 horas da manhã, acordei de repente e ouvi o que me parecia ser uma voz audível que dizia: se Deus é real, então Deus é justo. Foi como se Deus quisesse me lembrar de uma forma muito forte que eu poderia sempre contar com sua justiça em minha vida. Isso foi muito confortador para mim. A Bíblia nos ensina no Salmo 37 a não nos aborrecermos por causa dos homens maus, porque Deus tratará com eles. O versículo 8 diz: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Se alguém nos maltratou e permanecemos irados com esse alguém, somos tão culpados quanto a pessoa que cometeu o abuso contra nós. Deus instruiu aquela pessoa a não maltratar ninguém, mas Ele também nos instruiu a não permanecermos irados.
Enquanto permanecemos irados, Deus não trabalhará em nosso favor. Deus começa onde nós terminamos. Várias vezes na palavra de Deus recebemos ordens para perdoar aqueles que cometem abuso contra nós ou que nos maltrataram, orar por eles e amá-los e esperar pela justiça de Deus. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3,9. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6,27. Essas instruções não são fáceis de seguir. Obviamente, é impossível fazer isto, a não ser que optemos por deixar os nossos sentimentos para trás. Sim, temos de fazer força, precisamos fazer um esforço para esquecer e abandonar a ira. Parece quase que injusto da parte de Deus até mesmo nos pedir para fazer algo assim. Se você quer saber a verdade, eu realmente acredito que essa é uma das coisas mais difíceis que Deus pede de nós. É difícil, mas não impossível. O Senhor nunca exige que façamos qualquer coisa sem nos dar a capacidade para fazê-la. Talvez não queiramos perdoar, mas somos capazes de fazê-lo com a ajuda de Deus. Você está realmente sendo maltratado? As pessoas inseguras geralmente acham que estão sendo maltratadas, quando na verdade este não é o caso. Posso me lembrar de ter me sentido maltratada e zangada quando Dave não concordava comigo sobre questões menores. A opinião dele, que certamente era um direito seu, era simplesmente diferente da minha, mas eu era tão insegura que me sentia rejeitada. Como se diz, eu fazia uma tempestade em um copo d'água. Transformava um incidente mínimo em uma tragédia por ser tão hipersensível. Quando não conseguia que as coisas fossem do meu jeito, eu me sentia maltratada e ficava zangada. Quando era corrigida, até de uma forma mínima, reagia com ira e sentia que estava sendo tratada injustamente. A questão é, talvez você esteja acreditando que está sendo tratado injustamente quando este não é o caso. O modo como eu processava as reações das pessoas para comigo estava totalmente desequilibrado por causa do abuso que sofrera no passado. Eu não podia discernir corretamente quando estava realmente sendo maltratada em comparação com as situações em que as pessoas estavam simplesmente sendo sinceras comigo acerca dos seus próprios sentimentos. A verdade é que eu era muito irada porque era muito insegura, procurando por uma compensação. As pessoas que foram feridas não apenas ficam iradas, mas geralmente também buscam uma compensação pelas injustiças feitas. Há o sentimento de que algum tipo de pagamento lhes é devido pelo seu sofrimento. Deus declara claramente que a vingança é dele. Ele diz que retribuirá aos nossos inimigos e nos compensará. Ele realmente promete uma bênção dobrada pelo nosso problema anterior. Finalmente aprendi que se alguém estava realmente me maltratando, eu não precisava ter a compensação exata. Eu podia confiar que Deus traria a justiça que fosse necessária, caso ela fosse necessária. Meu pai me feriu e eu não confiava no Dave. Meu pai não me disciplinou adequadamente, portanto eu tinha medo de deixar o Dave disciplinar nossos filhos. Meu pai fez mau uso da sua autoridade sobre a minha vida, então fui rebelde para com a autoridade de Dave. Sei que parece tolice, mas todos nós temos a tendência de fazer o mesmo. Queremos que alguém pague pela nossa dor e uma vez que não podemos receber com frequência da pessoa que nos feriu, ferimos outras pessoas. Elas ficam confusas porque não têm ideia do porquê estamos respondendo a elas do modo como estamos. Deus quer que nós confiemos que Ele nos restituirá. Ele trouxe uma recompensa maravilhosa para a minha vida. Ele me deu favor e me promoveu além de qualquer coisa que eu jamais poderia imaginar, mas primeiro eu tinha de relaxar e deixar Deus ser Deus. Uma pessoa que chamarei de Janet tinha esse problema. O pai de Janet não demonstrava amor e afeição por ela. Quando ela se casou, esperava que seu marido John a suprisse com aquilo que lhe faltara. Naturalmente, não cabia a ele dar-lhe o que ela não havia recebido na infância. Ele não entendia as atitudes dela, mas ela também não.
Janet estava reagindo com base em antigas feridas que ainda precisavam ser curadas. Ela exigia um excesso de atenção por parte de John. Ela o pressionava para estar com ela o tempo todo e tinha ciúmes de qualquer amigo que ele tivesse. Ela jamais recebeu a aprovação de seu pai e, assim, tornou-se uma pessoa viciada em aprovação. John tinha de tentar fazer com que ela se sentisse bem consigo mesmo o tempo todo. Se ele deixasse de dizer que ela estava bonita ou que o jantar estava ótimo, ela se sentia magoada e ignorada e o atacava com palavras cheias de ira. John se sentia controlado e manipulado. Embora ele amasse Janet, estava começando a se sentir oprimido e se perguntava se havia cometido um erro ao casar-se com ela. Ele tentava com todas as forças agradá-la, mas nada parecia ser o bastante. Portanto, ele se sentia derrotado a maior parte do tempo. Quando ele e Janet se casaram, John costumava ser um sujeito feliz e sereno, mas agora se sentia deprimido, desanimado e zangado. Ele detestava voltar para casa do trabalho à noite e não esperava ansiosamente os finais de semana. Janet e John precisavam de ajuda. É triste de dizer que Janet recusou-se a receber ajuda. Ela colocava a culpa de tudo em John e finalmente acabaram se divorciando. Esse cenário se repete com frequência na nossa sociedade de hoje. A taxa de divórcios está mais alta do que nunca, e isso se deve em parte ao fato de que as pessoas que foram feridas no passado tentam fazer com que as pessoas que fazem parte do presente delas lhe restituam algo que não teve nada a ver com elas. Por causa das antigas feridas, elas acham que estão sendo tratadas de maneira errada, quando na verdade não é isso que acontece. Elas precisam aprender, assim como eu tive que aprender, que se elas se sentem feridas, isso não significa necessariamente que alguém realmente as está ferindo. Se as pessoas envolvidas em casos como desse tipo forem cristãs e se elas permitirem que Deus o faça, Ele as curará e trará justiça para suas vidas. Se elas não forem cristãs ou se forem cristãs, mas se recusarem a ser obedientes às instruções de Deus, arruinarão completamente o seu relacionamento. Ou, na melhor das hipóteses, seguirão manquejando em um estado de deficiência e infelicidade enquanto sua situação piora gradativamente. Elas provavelmente começarão a sentir os efeitos em seu corpo físico e terá início uma série de consultas a médicos. Elas terminarão tomando remédios para dor de cabeça, para dores no corpo, para depressão, ansiedade, distúrbios do sono, problemas de estômago e uma longa lista de outras desordens. Os remédios podem dar um certo alívio, mas a raiz do problema deles é o estresse. Estresse que foi criado por tentarem obter compensação pelos sofrimentos passados, em vez de entenderem que o trabalho deles é perdoar aqueles que os feriram e confiarem em Deus para lhes fazer a restituição. Entenda, às vezes os remédios são necessários e não estou desconsiderando esse fato. Mas embora os sintomas sejam reais, eles geralmente estão relacionados ao estresse. Estou falando somente as causas subjacentes que muitas deixam de reconhecer e tratar espiritualmente. Pare de usar coisas que não lhe cabem. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 12 e 13. Fomos criados para receber e dar amor. Se fizermos qualquer outra coisa, será como se vestíssemos roupas apertadas demais para nós. Detesto usar uma saia ou um par de calças que estão apertados demais na cintura. Sinto-me desconfortável o dia inteiro. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis o tempo todo. Elas sentem um peso no seu espírito, não têm alegria ou paz. Essas pessoas podem estar lutando regularmente contra sentimentos de depressão. O triste é que é possível alguém desperdiçar toda a sua vida se sentindo assim e nunca encarar a verdade sobre a raiz que é a causa do problema. Odiar as pessoas é um trabalho árduo e ele envenena a nossa vida. Deus nos diz na sua palavra para nos revestirmos do amor. Colossenses 3,14. Devemos nos vestir como representantes de Deus que é amor. Colossenses 3,12 e 1 João 4,4.
Somos instruídos a nos revestirmos de um comportamento marcado pela misericórdia, pela terna compaixão, pela bondade, mansidão e paciência que é incansável e tolerante. Somos desafiados a sermos pessoas que têm o poder de suportar o que quer que aconteça, com bom humor, a perdoarmos prontamente uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou liberalmente. Assim devemos perdoar uns aos outros. Deus nos diz que quando nos recusamos a perdoar aqueles que nos feriram, Ele também não pode perdoar as nossas transgressões. Veja Mateus 6,15. A recusa em perdoar nossos inimigos ergue uma barreira entre nós e Deus. Isso afeta negativamente todos os nossos relacionamentos. Quando estamos irados, isso emana de nós, independente de com quem estamos irados. A recusa em perdoar afeta negativamente a nossa fé, pesa fortemente em nossa consciência e impede a verdadeira adoração. A Bíblia realmente diz que não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os nossos irmãos em Cristo. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. O amor é muito mais do que um sentimento agradável a respeito de alguém. O amor é uma decisão. Quando somos instruídos na palavra de Deus a nos revestirmos do amor, isso significa que devemos escolher amar as pessoas. É algo que fazemos intencionalmente, quer sintamos ou não. Eu não creio que tenha uma opção sobre perdoar alguém que me feriu ou que me tratou injustamente. Desisti do direito de dirigir minha própria vida há muito tempo. Quero a vontade de Deus, portanto preciso fazer as coisas do jeito dele. Recentemente foram publicados alguns artigos de jornal muito grosseiros e injustos sobre o nosso ministério e a nossa família. Concordamos em dar entrevistas e nos disseram que seriam escritos artigos favoráveis com base nelas. Permitimos que o fotógrafo que trabalhava para o jornal assistisse às nossas conferências para tirar fotografias. O homem deve ter tirado 1000 fotografias, mas uma das fotografias de maior destaque publicada no jornal foi uma que mostrava nossos introdutores de pé no fundo do salão, segurando os sacos para as ofertas. Isso naturalmente deu a impressão de que éramos pessoas ávidas por dinheiro, ministros desonestos que estavam tirando vantagem do povo. Durante 4 dias, as primeiras páginas do jornal da nossa cidade estavam cheias de informações a nosso respeito que foram tiradas de contexto e apresentadas de forma desequilibrada. Aquilo me feriu profundamente. Amo as pessoas da minha cidade e não queria que elas achassem que não podiam confiar em mim. Durante algum tempo, fiquei constrangida até mesmo em sair de casa por causa do que as pessoas poderiam estar pensando. Fui testada em tudo que eu havia dito ou escrito sobre perdoar os nossos inimigos. O nível da minha confiança foi testado, mas aprendi por experiência própria que eu poderia sobreviver ainda que todos não me aprovassem. Deus me deu graça para continuar seguindo em frente, mas foi algo difícil do ponto de vista emocional. Eu queria desesperadamente me defender contra os meus críticos, mas Deus continuava me dizendo para perdoá-los, para orar por eles, para me recusar a falar mal deles e para observá-lo operar. As pessoas da cidade que nos amavam começaram a ligar para o jornal para nos defender. Na verdade, os artigos geraram um grande barulho no escritório do jornal. Muitas pessoas cancelaram suas assinaturas. Uma mulher ligou para o nosso escritório e disse: "Nunca fui uma contribuinte do seu ministério, mas estou cancelando minha assinatura do jornal e estarei lhe enviando o valor que pagava a eles todos os meses de agora em diante." Esperamos para ver como os artigos afetariam o nosso ministério. Será que as pessoas começariam a reduzir suas ofertas ou a eliminariam completamente? Será que as pessoas continuariam assistindo às nossas conferências? Que tipo de comentários nós receberíamos? O resultado foi glorioso. O ministério cresceu em todos os aspectos. Nosso apoio financeiro cresceu, a audiência às nossas conferências aumentou e as pessoas em geral nos encorajaram e nos defenderam. Realmente sentimos que aquele evento nos projetou para um outro nível em nosso ministério. Foi crucial para nós obedecermos a Deus durante aquele tempo e não tentarmos vingar a nós mesmos.
Andar em amor não é fácil quando as pessoas não estão agindo amorosamente. Realmente achei que o jornal foi muito hostil, malévolo e, em alguns casos, inteiramente desonesto, mas Deus usou aquele evento para nos promover. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Continuamos amando a Deus e fazendo o que sentimos que Deus nos chamou para fazer. Em vez de reagirmos com ira, confiamos que Ele cuidaria de nós e Ele o fez. Quis compartilhar esse exemplo com você porque ainda posso me lembrar da dor que senti quando li aqueles artigos. Eu havia acabado de chegar de uma conferência fora da cidade. Estava muito cansada e não estava com humor para levar um choque. Enquanto lê este livro, você pode estar passando pela dor de ser julgado e criticado, traído, rejeitado ou reprovado. Se isso está acontecendo em sua vida, você pode estar tentando lidar com sentimentos de ofensa, falta de perdão, amargura, ressentimento e ira. Quero apenas que saiba que realmente sei como você se sente e sei que nem sempre é fácil superar esses sentimentos. Também sei que fazer a escolha certa vale a pena no final. Portanto, anime-se com o meu testemunho para deixar a ira e a falta de perdão para trás. Acredito que se fizer isso, você verá a justiça de Deus manifestada na sua vida. Ele lhe dará o dobro de bênçãos pelos seus problemas anteriores. Ele o livrará e o promoverá se você continuar andando em amor. Faça o que você sabe que é certo e não o que você sente vontade de fazer. Quem é o seu verdadeiro inimigo? Tentar culpar alguém ou alguma coisa é um problema, mas culpar a pessoa ou situação errada é ainda pior. A Bíblia diz que a nossa guerra é com o diabo e não com as pessoas. Veja Efésios 6:12. Desejamos nos vingar quando as pessoas nos ferem, mas se o diabo é realmente aquele que está por trás de toda a nossa dor, como podemos nos vingar dele? A Bíblia diz que vencemos o mal com o bem. Satanás é mau e a forma de nos vingarmos dele é sermos agressivamente bons para com todos que encontramos, inclusive nossos inimigos. Não é natural orar pelos nossos inimigos ou abençoá-los. Esta não é a reação que o diabo espera. Quando ficamos realmente irados e amargos, vamos parar diretamente nas mãos dele. Abrimos uma porta para ele passar e permitimos que tenha acesso a muitas áreas da nossa vida através de uma atitude de falta de perdão. A nossa alegria é afetada negativamente, assim como a nossa saúde, a nossa paz, a nossa vida de oração, os nossos hábitos relativos ao sono, etc. Unidade e concordância geram poder, de modo que fica claro que a discórdia e a desunião geram ausência de poder. Mantenha-se longe dos conflitos. Acredito que os conflitos são iniciados pelos espíritos demoníacos enviados por Satanás. O trabalho deles é impedir a alegria, a paz, o progresso e a prosperidade. Eles são enviados para destruir negócios, igrejas, ministérios, casamentos e todas as demais instituições e relacionamentos do gênero. Somos instruídos por Deus a nos mantermos longe dos conflitos. Veja Filipenses 2:3. Isso é impossível a não ser que estejamos dispostos a perdoar de forma livre e frequentemente. A capacidade de perdoar requer uma atitude de humildade. Precisamos entender que também precisamos do perdão de Deus e dos outros regularmente. A discórdia vem apenas por meio de uma atitude de orgulho. Ela não pode vir por qualquer outro meio. Onde houver brigas e discussões, existe um espírito de arrogância que se vê como sendo melhor do que os outros. Veja Tiago 3:14-16. A Bíblia diz em Romanos 2:1 que julgamos os outros pelas mesmas coisas que fazemos. Concedemos misericórdia a nós mesmos, mas não estamos dispostos a fazer o mesmo pelos outros. Deus nos pedirá contas por esse tipo de atitude. Ele exige que perdoemos e deixemos a ira para trás. Paulo disse à igreja localizada em Filipos que ele ficaria feliz se eles vivessem em harmonia. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Paulo estava ciente do plano maravilhoso de Deus para os seus filhos.
Ele queria que todos recebessem o melhor que Deus tinha para eles e sabia que isso seria impossível se eles não vivessem em harmonia. As Escrituras nos ensinam repetidamente a vivermos em paz. Na Bíblia, o próprio Jesus é chamado de Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Deus instruiu claramente Dave e eu a mantermos os conflitos fora da nossa vida e ministério se quiséssemos ter sucesso no que Ele nos chamou para fazer. Para fazer isso, precisamos ser generosos em perdoar. Devemos nos recusar a permitir que a amargura crie raízes em nossos corações. Veja Hebreus 12:15. Não podemos nos permitir sentir ofendidos ou permanecer irados. Isso significa que não podemos seguir os nossos sentimentos. Precisamos deixar os sentimentos de lado e fazer o que Deus nos pede para fazer. Às vezes, Deus nos pede para simplesmente esquecer alguma coisa e nem sequer mencioná-la outra vez. Outras vezes, Ele exige que confrontemos e falemos abertamente sobre certas situações. A comunicação geralmente esclarece a confusão e traz o equilíbrio às situações que geram conflito. Quando as pessoas não gostam de confrontar, em geral, é porque não querem que ninguém fique contrariado com elas ou pense mal delas. Se uma pessoa tem um vício em aprovação, ela normalmente não confrontará os problemas diretamente. Essa ausência de confronto abre a porta para mais desentendimentos e conflitos. Também há momentos em que apenas precisamos ser pacientes e orar a respeito de uma situação. Discernir como lidar com cada situação é a verdadeira chave. Um provérbio chinês diz: se você for paciente em um momento de ira, evitará dias de tristeza. A pessoa que pode deixá-lo irado tem poder sobre você. Cada vez que você se permite ficar irado, envenena o seu próprio sistema. A Bíblia afirma claramente que a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja. Veja Tiago 1:20. Esforce-se para permanecer longe dos conflitos. Resista às tentações de permitir que a ira crie raízes no seu coração. Descobri que quanto mais rápido eu perdoo, menos provável é que eu tenha um problema real. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo quando ele iniciar o ataque. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Não espere demais para fazer o que você sabe que Deus quer que você faça. Quanto mais você esperar, mais difícil será obedecer. Quando o jovem Davi olhou para o gigante Golias, ele correu depressa para a linha de batalha. Veja 1 Samuel 17:48. Creio que Davi sabia que se ele ficasse pensando em Golias por muito tempo, poderia acabar fugindo. Ele entrou em ação para obedecer a Deus imediatamente. E precisamos fazer o mesmo sempre. Quando Deus nos induz a tomar alguma atitude, a sua graça está presente para nos capacitar. Quando fazemos as coisas no nosso próprio tempo, geralmente temos de fazê-las nas nossas próprias forças. 4 passos para a vitória. Você pode decidir perdoar e, no entanto, descobrir que os seus sentimentos para com a pessoa que o feriu ainda estão longe de ser sentimentos de perdão. O perdão é uma escolha que você faz e você precisa trabalhar ardentemente com esse objetivo. Mas entenda que isso pode levar tempo e não há problema nisso. Se fizermos o que podemos fazer, Deus fará o que não podemos fazer. Não podemos fazer com que os sentimentos errados desapareçam, assim como não podemos fazer com que os sentimentos corretos apareçam. Mas Deus pode fazer isso e Ele o fará. Se simplesmente fizermos o que as Escrituras nos ensinam, seremos capazes de progredir no processo do perdão. A primeira coisa que precisamos fazer é perdoar aqueles que nos feriram. A segunda coisa é orar por eles, como Deus nos disse para fazer. Outra coisa que Deus nos diz para fazer é abençoar nossos inimigos. Então essa é a terceira coisa. Abençoar alguém significa falar bem dele e desejar coisas boas para ele. Recuse-se a falar mal daqueles que o feriram. Não fique repetindo o que seus inimigos fizeram para ferir você. Isso só mantém a dor viva em seu interior. Acredito também que podemos e devemos abençoar nossos inimigos de formas práticas, quando apropriado. Certa vez, Deus me dirigiu a enviar vale-brindes a alguém que havia falado mal a meu respeito. Quando fiz isso, senti uma libertação daquela ferida e a alegria inundou minha alma.
Não enviei aquele presente para aquela pessoa porque achava que ela merecia recebê-lo. Fiz aquilo porque Deus abençoa aqueles que não merecem e eu quis ser como Ele. A quarta coisa que precisamos fazer é esperar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Não desista, continue fazendo o que é certo e espere em Deus, e Ele transformará os seus sentimentos. Apliquei esses 4 princípios em minha vida e pude ver a vitória sobre os sentimentos negativos todas as vezes. Aprendendo uma nova reação. Não são realmente os nossos problemas que nos derrotam, mas sim a nossa reação a eles, cheia de ira e de sentimentos de vingança. Reagir à ofensa com perdão é um novo caminho. Como a maioria das coisas novas, a princípio, não nos sentimos confortáveis com isso e parece que algo não está certo. É por isso que precisamos optar por deixar de lado a dor da ira. Aprender a agir sobre a palavra de Deus em vez de reagir aos velhos sentimentos é um novo caminho. O cristianismo um dia foi chamado de O Caminho. Veja Atos 9:2. Ele é um novo caminho de vida que inclui uma nova reação aos mesmos velhos problemas com os quais lidamos antes. Assim como alguns sapatos novos, os novos caminhos não são confortáveis no início, mas isso não significa que eles não são bons ou úteis. A velha maneira de reagir à ofensa com ira e falta de perdão não produziu bons frutos em sua vida. Então, tente um jeito novo. Não desperdice a sua vida fazendo algo que não coopera para o seu bem. Agora, quero que você dê uma olhada em uma das principais características do vício em aprovação que precisamos vencer: a atitude de querer agradar a todo mundo. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.